governo do Distrito Federal anunciou ontem de manhã que vai desativar a rodoviária do entorno. O motivo é que a empresa responsável pela rodoviária, a Esplanada Participações, tem tido aí muitas despesas. Somente no ano passado, quase 4 milhões de reais foram gastos, uma média de 330 mil por mês. O espaço funciona no antigo Touring há 5 anos e era responsável pelas frotas de ônibus das cidades de Lusiânia, Novo Gama, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Águas Lindas. Com essa mudança aí, a partir do dia 5 de janeiro, os mais de 200 mil passageiros dessas cidades que utilizam aí o transporte devem embarcar e desembarcar na rodoviária do Plano Piloto. 15 boxes vão estar disponíveis nas plataformas E e F. Apesar de custar milhões aí de reais por ano, moradores do entorno sempre reclamaram aí da infraestrutura dessa rodoviária do entorno. Banheiros sem manutenção, falta de bancos e a quantidade de camelôs são aí as maiores queixas. E Cidade Ocidental fez aniversário recentemente, completou 43 anos, mas por lá os moradores não têm muito o que comemorar, eles reclamam da falta de infraestrutura em vários bairros da cidade. Cidade Ocidental, município conhecido por pontos turísticos como o Lago Jacob, o Parque Ecológico Chico Mendes e pelos buracos, muitos buracos. No bairro Nápoles A, a situação é tão complicada que os moradores até já se esqueceram dos lugares bonitos da cidade. Para onde olham, só existem buracos. Furou o pneu dele, aí nós tínhamos um borracheiro para consertar, né? Mas isso aí a prefeitura não olha isso aí, que não, né? Se o tempo é de sol, sem o asfalto a rua fica assim, com poeira para todo lado. Mas se chove, os problemas são outros. O buraco aí cada vez aumentando mais. Aí o resto de construção é colocado lá, como vocês podem olhar. É resto de construção ali. Aí vem a chuva e leva o resto das construções toda. Aí fica o buraco, aí o carro passa, se encosta aqui, pneu furado, né? O Luciano tem 2 filhos cadeirantes. Como o asfalto em parte da rua já não existe, ele tem que ajudar os 2 filhos quando precisam sair. Imagina ter que levantar a cadeira de rodas toda vez que o filho tiver que fazer esse percurso. Imagina para sair da casa da mãe dele e subir essa ladeira, né? E não é só aqui nessa rua, mas para baixo também tem mais buraco. Às vezes tem que ir lá no mercado, subir, e aonde passa é buraco. De Nápoles A, viemos para a Colina Verde, também em Cidade Ocidental. E por aqui a situação é a mesma. Buracos e mais buracos. Aqui os moradores cansaram de esperar as obras da prefeitura e montaram um grupo para fazerem as obras, tapar os buracos da própria rua. Em frente à minha casa, eu tampei com concreto que eu trouxe cimento porque já não tinha condição, os buracos. Até eu ia plantar um pé de banana no meio da avenida e colocar assim, aqui começa o futuro da Ocidental. E os problemas no Colina Verde não param por aí. Tem morador que já se feriu gravemente. Eu mesmo já caí no buraco daquele ali. Meu irmão já arrebentou o carro dele, a mola, porque toda vez é um caindo ali. A gente denuncia no Facebook uma coisa e ninguém toma providência. Fora aqui o Colina Verde, os demais bairros da Ocidental estão tudo cheio de buraco, a avenida principal que está lá, que falaram que está fazendo uma obra aí, e aí está desse jeito, largado. Buraco para todo lado na cidade. Segundo a Prefeitura de Cidade Ocidental, já existe uma lista de melhorias para o município. No Colina Verde, as obras devem começar já no ano que vem. E já fizemos o projeto de recapeamento do bairro e às vezes não vai dar para o bairro todo, porque o valor não é o suficiente para o bairro todo, mas vamos pegar as piores ruas e fazer o recapeamento lá no Colina Verde. Também existem obras previstas para os bairros Nápoles A e B. São mudanças que podem melhorar bastante a vida dos moradores, principalmente em dias de chuvas. O prefeito mandou uma lei para a Câmara, foi aprovada também para a gente conseguir pleitear junto à Caixa Econômica um empréstimo de 20 milhões. E já foi aprovado na Câmara, estamos aguardando só o retorno da Caixa para poder licitar essas obras. O município completou 43 anos na última semana, mas, pelo visto, os moradores ainda têm poucos motivos para comemorar. E com esses problemas, muitos nem sabem se vão celebrar o fim de ano com festa em casa. Pô, final de ano, um buraco desse aqui, ninguém vem aqui. O cara falou pra mim, pô, cara, cair na tua rua aí, eu vou te falar, tá difícil, bicho. Agora a gente vai para os cachorrinhos que estão desaparecidos aqui no entorno. A Claudinete dos Santos está à procura da cachorrinha dela, a Tuti. Ela desapareceu no Parque Estrela d'Alva 2, aqui em Lusiânia, no último sábado. Ela é uma Shih Tzu. Se você tiver alguma informação dessa cachorrinha que está aparecendo aí na tela, é só ligar para o número 98311 0361.
E tem muitos pais reclamando da falta da vacina pentavalente nos postos de saúde aqui do entorno. O problema é geral. Em todo o país, o abastecimento das doses está parcialmente suspenso desde julho. O cartão de vacina do Levi está quase completo. Falta a pentavalente que o garotinho tinha que tomar aos 2 meses, mas ele já está com 3. A Luana disse que já caminhou, e muito. Já foi no CAIS e em outro posto, mas não encontrou a vacina. Essa pentavalente ela é muito importante, porque ela combate 5 doenças. Então, assim, é uma preocupação, porque ele está exposto a essas doenças, né? Então, eu já percorri já vários lugares, não consigo achar ela. E a Luana tem razão. A vacina pentavalente protege contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a influenza tipo B, responsável por infecções no nariz e na garganta. As crianças devem tomar 3 doses da vacina, aos 2, 4 e 6 meses de vida. Mas essa falta da vacina não é só em Lusiânia. Segundo o Ministério da Saúde, o abastecimento está parcialmente suspenso desde julho em todo o país, porque algumas doses não passaram no teste da Anvisa. O Ministério solicitou a reposição da vacina em uma organização internacional de saúde que também não tem disponibilidade imediata. A compra de mais de 6 milhões de doses começou a chegar em agosto no Brasil. A previsão era que o abastecimento voltaria ao normal em novembro, o que não aconteceu. Por sorte, a Ana Lívia, de 8 meses, chegou a tomar 2 doses, mas falta a terceira, que ela deveria ter tomado há 2 meses. Cheguei aqui para dar a segunda dose. A moça falou que tinha 3 doses. Aí ela falou assim, você quer dar um? Eu falei, não, pode dar essa logo a segunda dose. Aí falou para mim vir aqui toda segunda cedo. E você está vindo? Eu vim, só que não tá tendo, né? Ainda cria uma fila aí, mas dizem que não chega. Só pro ano que vem, olha lá. Mesma situação dessa mãe. A minha preocupação pode dar alguma alteração, né? Porque elas falam que não dá, mas dá sim. Porque é importante a vacina. Bom, nós procuramos uma resposta da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o secretário, em outubro, Lusiânia recebeu apenas 300 unidades da vacina e em novembro recebeu em média 740. Ainda de acordo com a pasta, a cidade deveria receber mensalmente cerca de 3.000 unidades todo mês para resolver o problema, mas o Ministério da Saúde está sem matéria-prima para desenvolver a vacina e, segundo a Secretaria, esse problema só deve ser resolvido no primeiro trimestre do ano que vem. E aqui no estúdio eu recebo o pediatra André Torres, que segue falando com a gente sobre esse assunto que está deixando aí muitas mães e pais preocupados. Sim. Doutor André, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Doutor, queria começar perguntando qual a importância dessa vacina. A gente viu ali na reportagem que ela protege aí contra pelo menos 5 doenças. Então, as crianças que estão sem tomar essa última dose, que completa o ciclo, elas estão correndo aí algum risco de ter alguma dessas doenças? Sim, são doenças realmente importantes, né? Assim, a índice de letalidade da coqueluche em crianças muito pequenas pode chegar a 30%, né? Então, é importante que se faça a vacina, é importante que se faça o quanto antes, né? A gente sabe que está faltando mesmo, né? Teve um problema no abastecimento nacional dessa vacina, né? A gente teve que devolver as vacinas que estavam estragadas e a gente não teve o tempo hábil de contratar outras vacinas. E é fundamental que se faça, né? E a gente sabe que o SUS tem uma característica de distribuição de vacinas diferente. Então você pode vacinar em vários lugares diferentes, você não tem que vacinar no mesmo lugar. Isso atrapalha um pouco a logística, que às vezes você tem uma busca muito grande em um determinado centro de saúde, acaba lá, mas um outro centro de saúde pode ter a vacina, né? Então tem que ficar vigilante, tentar vacinar no seu próprio centro de saúde. E é isso que o secretário disse, está chegando um pouco de vacina. Então você acaba conseguindo fazer com algum atraso e é importante que se faça. E, doutor, são 3 doses, né? Existe alguma diferença ali para quem tomou só 1, 2? Quem tomou as 2 primeiras doses está um pouco mais protegido ou não precisa completar esse ciclo? Precisa completar. Quanto mais jovem a criança, menos resposta imunológica a criança tem para poder fazer anticorpos viáveis e duradouros, né? Então essa vacina, quando aplicada em adultos, você basta 1 dose, mas quando você aplica em crianças muito jovens, você precisa o sistema imunológico dela não completa a formação de anticorpos. Então você tem que fazer mais vezes. Como você vai fazer a primeira dose aos 2 meses, e é importante que se faça aos 2 meses, se você não fizer
as outras ela vai deixar de ser competente para se defender dessas doenças. Mesmo a coqueluche, fazendo tudo certinho, ela só protege 70%. Entendeu? Ou seja, então, mesmo com a vacina, mesmo com a vacina em dia, certinha, você tem risco. Então, sem vacina, é realmente complicado, você pode adquirir as doenças. Doutor, estão chegando várias perguntas aqui para a gente, de mães aqui do entorno em geral, porque a vacina está faltando em todas as cidades, né? A Michele Gomes falou aqui sobre a vacina, né, que está faltando. Ela está perguntando se o governo não disponibiliza a hexavalente e se essa tem menos reações para os bebês, se protege de qual doença mais? A hexavalente, na verdade, é a conjugação da pentavalente, que é essa, né, que é difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza do tipo B, que protege contra meningite e poliomielite. Né? A hexa você acrescenta aí, e hepatite B, e a hexa acrescenta poliomielite nesse conjunto. Não tem na rede pública essa vacina, tem que ser comprada particular. E mesmo na rede particular não tem em todos os lugares, porque como a demanda aumentou muito, né, muita gente está correndo para fazer essas vacinas no particular, não está sendo fácil de achar e está achando com preços bem mais altos. Tanto a Penta quanto a Hexa é possível ainda encontrar na rede particular? É possível comprar, quem tem condição e achar e puder fazer, recomendo que se faça a vacina. Pergunta agora do Fábio do Jardim Gá. Gostaria de saber qual a previsão da vacina pentavalente aqui para a região. No caso, a gente não tem exato essa precisão, né? Mas ele está falando que o filho dele já está com 8 meses, já quase para 9, ainda não tomou nenhuma dose da vacina. Qual o cuidado que ele deve ter com essa criança aí para ela não adquirir essas doenças? Se você ficar em casa esperando esse estoque regularizar, vai ficar sem fazer a vacina. Então você tem que ir como o pessoal do posto de saúde recomendou. Vá com frequência, que está chegando pequenos lotes, mas está chegando. Então não é legal que uma criança fique até 8 meses sem tomar nenhuma dose. É muito arriscado, então ele tem que procurar sim a vacina. E quanto ao tempo, assim, até onde eu sei, o Ministério da Saúde se posicionou isso a compra já foi feita dessas vacinas fora, né? Só que deve chegar lá para fevereiro, né? Então os estoques até que haja distribuição, é isso mesmo, no final do primeiro trimestre. É recomendado tentar ir toda semana para ver se consegue tomar a dose. Sim, é isso, e vai ter vacina, alguma vacina tem. E aí, doutor, o que fazer com essa criança? Evitar sair de casa para ter algum tipo de contaminação? Sim, a coqueluche é uma doença que essa vacina protege. E a coqueluche é frequente aqui no nosso meio, ela não está erradicada, né? Então você tem que ficar distante de aglomerações, tem que ficar distante de gente que está tossindo. Se alguém está com alguma suspeita, tem que correr logo, se afastar dessa criança, porque se ela está suscetível, ela pode pegar essas doenças, né? O hemófilo influenza do tipo B não é muito frequente, mas ele causa meningite muito grave, né? Então essa criança não vacinada, ainda mais essa de 8 meses que não tomou nenhuma vacina, ela não pode se estar misturando em aglomerações, tem que ficar distante. Festinhas de família, onde tem outras crianças, né, tem que ficar distante. Enquanto não tiver com a caderneta em dia, evitar, né, doutor? Sim. Tem pergunta aqui também do Fábio Henrique e da Alessandra de Águas Lindas. Todos os dois aqui estão perguntando sobre os riscos, né, que os filhos podem passar com tanto tempo assim sem tomar a vacina. A Alessandra disse que está desde outubro também esperando, não encontra nas unidades de saúde. É isso então, manter a criança mais em casa, mais evitado de aglomeração. E o risco existe sim, acho que tem que tomar cuidado. Para quem tem condições, doutor, vale a pena então já procurar numa rede particular essa vacina para tentar proteger a criança? Se você tem dinheiro para comprar, é cara, não é barata, e são 3 doses, né? Tem a dose com 1 ano de idade, tem outras doses para frente, mas se você tem condições de fazer, sim, eu acho que tem que procurar. Importante, né? Adultos têm coqueluche e só 70% das pessoas são protegidas, então existe o risco de você adquirir coqueluche na comunidade, né? E difteria muito raro, né? Tétano também não é muito comum, muito raro de acontecer e não vai acontecer epidemia de tétano. Hemófilo influenza também nunca foi uma doença de epidemia, né? Foi uma doença que acontecia na comunidade, mas não era doença de epidemia. E a poliomielite você tem uma cobertura mais ou menos excelente, está erradicada no Brasil, o risco é menor para a poliomielite. O grande risco aí é a coqueluche. Tá certo então, doutor. Muito obrigado por esclarecer nossas dúvidas aqui. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Prazer todo meu. E a CPI que investiga o serviço de energia prestado pela Enel movimentou a sessão da Assembleia Legislativa ontem. Outra vez, um dos diretores da Enel em Goiás bateu ponto na Assembleia Legislativa para acompanhar tudo o que era discutido sobre a empresa. Na CPI contra a Enel, foi lido o relatório final com o resultado das investigações feitas pelos deputados. Em 248 páginas, o texto resumiu o trabalho feito de fevereiro até agora.
O documento aponta que a duração e a frequência das interrupções de energia elétrica em Goiás ficaram 5 vezes acima do limite nos últimos 3 anos. Segundo o relator, isso aconteceu porque a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, afrouxou as regras para facilitar a vida da empresa que comprasse a CELG. A venda ocorreu em 2016 e a Enel foi a única interessada no negócio. A ANEEL afrouxou. Cabe a ela, então, e o Ministério de Minas e Energia agora, cobrar resultados e, se possível for o que é a vontade do povo goiano, cassar essa concessão, extinguir esse contrato, torná-lo caduco e tirar a Enel do estado de Goiás. O relatório pede ao Ministério de Minas e Energia que abra procedimento para fiscalizar a Enel em relação aos aumentos abusivos na conta de energia, devido à troca de medidores que a empresa fez, que instaure processo administrativo de inadimplência e declare a caducidade da concessão de energia no estado. A caducidade significa o fim do contrato para a distribuição de energia elétrica em Goiás. O documento também pede que seja aberto um escritório da Agência Nacional de Energia Elétrica aqui no estado e que os Ministérios Públicos Estadual e Federal entrem na Justiça pedindo indenização por danos materiais e morais causados pela Enel aos consumidores goianos. Por último, há um pedido para apurar se houve ou não crimes contra o consumidor. O relatório, nós fizemos um processo investigativo e isso vai ser encaminhado aos Ministérios Públicos Federal, Estadual, à Presidência da República e ao Governo do Estado de Goiás para que tome as devidas providências. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, diz que não vai se pronunciar sobre o relatório da CPI. A Enel disse que os números da empresa este ano estão acima das metas contratuais para 2019. A empresa garante que a duração das interrupções de energia diminuiu e que o preço da energia aqui em Goiás caiu mais de 5%. Sobre os medidores de energia, a Enel diz que faz inspeções periódicas nos aparelhos de forma transparente para assegurar a qualidade da medição. E nós já mostramos aqui no Jornal Anhanguera a falta de juízes nas comarcas do interior aqui do estado. Em Catalão, no mês de agosto, teve até um protesto de advogados pedindo mais juízes na cidade. Mas acredite, os processos continuam acumulados nas varas judiciais. Esse vigia entrou com um processo de indenização há cerca de 3 anos e sabe que o desfecho da ação não deve sair tão cedo. O processo está se arrastando e a gente está só ficando para trás. A advogada do vigia tem muitos outros clientes na mesma situação. Situações extremamente graves, urgentes, que precisavam de um amparo do judiciário de imediato, acabam protelando no tempo. Em agosto, os advogados de Catalão até fizeram um protesto cobrando providências do Tribunal de Justiça, que é o responsável pela criação de mais vagas para juiz no estado. Se em agosto já era difícil, com cerca de 24 mil processos parados, agora, no fim do ano, são 25.156 processos para serem julgados. Só na vara criminal já são mais de 6 mil processos acumulados. Para a OAB de Catalão, seriam necessários no mínimo 9 juízes para atender Catalão e outros 3 municípios que fazem parte da comarca. Nós temos casos de agendamentos de audiência para apenas 2023. A OAB da cidade agora vai recorrer ao Conselho Nacional de Justiça. Isso aqui é inadmissível, o formato é inadmissível para os parâmetros hoje que são exigidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora vamos ver como está a situação em Rio Verde com a Rúbia Oliveira. Em Rio Verde, são aproximadamente 40 mil processos distribuídos nas 13 varas. A comarca atende a outros 3 distritos de Rio Verde e um município. Como não tem juízes suficientes, alguns acumulam serviços de outras varas. De 2017 para cá, foram instaladas aqui em Rio Verde 3 novas varas. 2 delas ainda estão sem juízes. E um juiz da vara de violência doméstica foi transferido esse ano para Goiânia. Ficando então 3 vagas ociosas aqui nessa comarca. O Tribunal de Justiça vai ter que fazer um concurso. Agora a gente sabe das limitações orçamentárias, das dificuldades de se fazer concurso nesse momento. Mas nós acreditamos que no futuro próximo será necessária a realização de um concurso.
Nós entramos em contato com a assessoria do Tribunal de Justiça em Goiânia para saber quando é que a comarca de Catalão vai ter mais juízes. Em nota, a assessoria disse apenas que a cidade está com 4 varas providas como previsto em lei. Dessas, 3 são juízes titulares e 1 juiz substituto. Sobre a ida de juízes para Rio Verde, a direção do Fórum disse que não há previsão para isso acontecer. Nós tentamos contato com o Tribunal de Justiça de Goiás, mas não conseguimos nenhuma resposta. E veja a seguir, a discussão da reforma da Previdência dos servidores do Estado pegou fogo na Assembleia Legislativa. No quadro Faz Bem, a gente fala sobre a anemia. E ao vivo, a Camila Castro vai trazer os detalhes da previsão do tempo para toda a região do entorno. Você vê agora imagens ao vivo da rua Benjamin Roriz, no centro de Lusiânia. A gente volta já já.